que será que 92% das pessoas que passam pelo processo da bariátrica voltam a engordar? Vamos falar sobre isso? Então vem comigo. Tudo bem? Eu sou Fabiana Modzenski, terapeuta, especialista em sentimentos sabotadores, autoestima e autossabotagem. Hoje eu quero falar sobre o porquê que a gente volta a engordar após o processo da bariátrica. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Curta esse vídeo, se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e sim, compartilhe. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor, de respeito, não só com a gente, mas também com o próximo. Aos meus 47 anos, eu fiz um processo bariátrico. E logo depois que eu tive alta, que eu comecei a caminhar sozinha, eu percebi que eu estava a um passo de voltar a engordar. E aí eu comecei a pesquisar sobre a bariátrica, coisa que eu não tinha feito na ocasião. E na época eu já me assustei quando eu vi que 50% das pessoas voltavam a engordar após a bariátrica. Hoje eu estou com 51 anos. E eu me assustei quando eu vi um outro levantamento, que agora foi da Universidade de São Paulo, dizendo que nos últimos 2 anos, 92% das pessoas voltam a engordar consideravelmente após um processo da bariátrica. E desde o meu processo lá atrás, que é o que eu venho falando aqui, que eu fiz comigo todo esse conhecimento, esse estudo, eu falei, gente, o emagrecimento ele é a ponta do iceberg. Não tem bariátrica, não tem dieta, remédios, injeções, nada que você faça de forma paliativa para te emagrecer se você não quer voltar para casa. Se você não perceber que realmente o emagrecimento ele é somente a ponta do iceberg. Quando eu tive esse autoconhecimento, quando eu comecei a me conhecer, conhecer meus sabotadores, trabalhar isso em mim, e aí que foi que eu fui desenvolvendo técnicas, atividades, aí fui estudando cada vez mais, fui estudando novas terapias para trabalhar isso não só em mim, e é o que eu faço hoje em dia com as minhas mentoradas, a gente consegue perceber que realmente, infelizmente, esse número de 92% é alarmante. Porque a pessoa passa por um processo de bariátrica achando que os meus problemas acabaram. E não, infelizmente não. A gente emagrece somente o corpo, mas a gente não conhece as nossas cabeças. A gente precisava operar a nossa mente primeiro. Passar por um processo de bariátrica, ele é somente uma ajuda para o seu processo de emagrecimento, mas ele não vai ser o seu ponto final. Porque após um ano e meio, esse estudo está mostrando isso. Após 2 anos, a pessoa que passa por um processo bariátrico, ela volta a engordar. Por quê? Porque ela não está sabendo lidar ainda com os seus sistemas de recompensa, não está sabendo lidar com as suas compulsões, com as suas fomes emocionais. Então, quando eu falo dentro da mentoria, precisamos o quê? Nos ouvir, voltar para casa, conhecer o que eu ando comendo, o que eu ando fazendo no meu dia a dia que me tira tão do sério, que mexe tanto com a minha emoção, que me chateia tanto que eu vou de noite compensar com uma comida. E muitas pessoas que fazem o processo de bariátrica voltam que, ao invés de também compensar na comida, vão compensar numa bebida. Compensam nas compras, compensam nas drogas, porque tudo para o nosso cérebro é sistema de recompensa. Não adianta, gente, não adianta bariátrica, não adianta dieta, não adianta remédio, não vai adiantar nada que você faça se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar da sua mente, se você não voltar para casa. O autoconhecimento é que te emagrece. Claro, é óbvio que cuidando da alimentação, mexendo o corpinho, tudo isso ajuda, é lógico. Mas só isso, sem você se conhecer, sem você se entender, sem você se ouvir, sem você trabalhar as suas emoções, só isso não vai funcionar, porque senão você vai ter o quê? O efeito sanfona, que é o que existia comigo. Sempre eu tive efeito sanfona na minha vida. Porque eu comia, eu fazia dieta, eu tomava remédio, eu fiz bariátrica, eu fiz várias coisas, fazia várias coisas. E por que eu voltava a engordar?
porque eu não trabalhava as minhas emoções. Então, quando uma mentorada chega para mim e fala, Fabiana, eu não aguento mais o efeito sanfona, eu falo, eu entendo e eu sei. Porque a gente sempre acha que isso aqui é a solução dos nossos problemas. Muitas vezes a gente não quer o quê? Se ouvir, se conhecer, porque dá trabalho se conhecer. E essa matéria me trouxe um espanto muito grande, porque quando eu fiz a bariátrica, alguns anos atrás, eu já achava 50% um número altamente alarmante. Quando eu peguei o jornal e vi de uma instituição séria falar que agora já está em 92%, que do ano passado 74.738 pessoas se operaram e, infelizmente, dessas 74 mil, 69 mil voltarão a engordar, eu levei um susto muito maior de quando eu vi, quando eu era 50%. Então, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é isso. Não adianta querer fazer ou engordar, porque tem pessoas que entram para mim na mentoria e já falaram, Fabiana, eu queria engordar para fazer a bariátrica. Só que elas perceberam que não é para fazer isso. Porque não adianta querer fazer qualquer processo se você não cuidar de você. Então, olhe para as suas emoções, se conheça, se ouça, entenda, tenha autorresponsabilidade. Eu falei um vídeo aqui sobre responsabilidade, eu vou deixar ele até aqui em cima para você. Que muitas vezes nós somos responsáveis com tudo lá fora e quando chega na nossa hora, nós não somos responsáveis com as nossas metas, nós não somos responsáveis com as nossas emoções, com as nossas ações. Então, pare de sair do efeito de recompensa que é natural do nosso cérebro de forma irracional. Entre no sistema de recompensas de forma racional, mostrando para você o que é bom. Talvez naquele momento, aquela ação de ir para uma academia, aquela ação de comer melhor, aquela ação de saber delegar, aquela ação de aprender a falar não, ela pode não ser tão boa naquele momento, mas isso vai te trazer uma recompensa lá na frente absurda, maravilhosa. Porque você vai começar a se olhar, a se cuidar, a impor os seus limites. Tudo isso tem a ver. Se eu faço uma bariátrica e eu não cuido dos meus limites, se eu faço uma bariátrica e eu não cuido das minhas emoções, se eu continuo sendo boazinha demais, prestativa demais, controladora demais, permissiva demais, a bariátrica para mim não vai servir de nada porque eu vou voltar a engordar. É nesse ponto que eu quero chegar. Então volte para casa, volte para você. O milagre não é a bariátrica. O milagre não é o remédio. O milagre é você se conhecer, é você se olhar, é você se respeitar, é você se colocar na sua vida, ainda em vida. Pense nisso com carinho, ok? E sim, claro, se você gostou desse vídeo, eu peço, compartilhe. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor, de respeito, não só com a gente, mas também com o próximo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!